Os pântanos da Flórida. A única terra subtropical da América do Norte é um paraíso de paz e sossego. Mas o sol da Flórida também nasce para um mundo que não parece ter muito em comum com este paraíso. A rusticidade de cidades como Miami é um forte contraste com a tranquilidade dos pântanos, embora tanto uns como outros tenham que enfrentar o mesmo futuro incerto. Vida selvagem. Terras pantanosas. Os pântanos da Flórida são uma frágil extensão de água doce de 80 quilômetros de largura em alguns pontos que banha suavemente uma monótona paisagem. Sobre uma distância de 60 quilômetros, a água baixa só 7 metros, tendo uma profundidade de poucos centímetros e caindo por uma plataforma plana como um campo de futebol. Parece pristino e imperturbável, mas a verdade é outra. Atualmente, estas importantes terras pantanosas podem ser drenadas ou aterradas. As águas são controladas pelas represas e as bombas de um dos projetos de engenharia civil mais caros e complicados do mundo. Mas se se chegasse a perder o controle desta tecnologia, as pessoas do sul da Flórida perderiam algo mais que uma única fonte de água doce. Poucos estão conscientes de que dependem dos pântanos. Os negócios do sul da Flórida florescem paralelamente com o aumento da população. Milhões de dólares são investidos no Estado do Sol para criar novos postos de trabalho, novos arranha-céus e novas cidades. Nenhum outro estado do país pode igualar a taxa de expansão da Flórida. Cada semana, mudam-se para Miami e demais cidades principais mais de 6.000 pessoas provenientes de todas as partes do mundo. Com elas, vem a necessidade de um maior desenvolvimento. Os projetos de construção são escavados profundamente na base de pedra calcária, os edifícios são construídos e as novas estradas são asfaltadas para a chegada de mais pessoas. Pessoas que precisam de água doce, que têm que vir dos pântanos. Os pântanos são, na realidade, um largo rio. As águas pouco profundas parecem estáticas, mas percorrem muito lentamente algumas centenas de metros por dia por um terreno que está a poucos centímetros acima do nível do mar. A planície elevou-se acima do nível do mar há apenas 4.000 anos para submergir-se novamente nas águas provenientes das chuvas de verão que a inundam. No inverno, secam, formando um mosaico de lagoas. Os socóis dependem em grande parte da concentração de peixes que estas lagoas proporcionam. Os siconiformes também costumam investigar o fundo dos pântanos com suas patas para capturar a presa. O veado de cauda branca é um nadador rápido e habilidoso, mas nas águas pouco profundas dos pântanos tem pouca necessidade desta habilidade particular. Durante sua breve existência, os pântanos foram colonizados por animais e plantas que evoluíram ao longo de milhões de anos. Sobre as águas, os ovos do caracol-maçã aderem-se aos talos dos capins dos pântanos. Este é um sinal esperançoso para o milhano comedor de caracol da Flórida. O caracol-maçã é sua principal fonte de alimentação.
Os caracóis se acasalam no verão e saem da água apenas para depositar seus ovos acima das águas. Sob a superfície, os ovos se afogariam. Mas acima das águas, o caracol não pode viver durante muito tempo e pode ser que muitos não sobrevivam à atenção do gavião caramujeiro. Quando chega o inverno e os pântanos secam, é possível que o nível da água baixe demais. Quando isto acontece, os caracóis morrem e, sem eles, os milianos também desaparecem. A evolução o dotou de um bico sutilmente curvado com o qual retiram os caracóis de suas conchas. Isto dificulta alimentar-se de qualquer outra coisa. A população de caracóis dos pântanos está diminuindo à medida que o habitat está ameaçado e atualmente restam poucas espécies destes milianos altamente especializados. Mas o fato de que as conchas vazias estejam espalhadas pela água é um bom sinal de que os milianos continuam sobrevivendo. A planície dos pântanos é crítica. Uma elevação do terreno de poucos centímetros é suficiente para que a terra seque e permita a formação de ilhas com árvores. Os capins dão lugar às árvores, como os gigantescos carvalhos e os acajus, que criam um humo rico com o qual se alimenta mais vida vegetal exótica. Esta vegetação cresce em abundância sobre uma capa de solo unido pelas raízes das árvores. Uma coruja listrada encontra-se completamente cômoda na umidade da sempre crepuscular copa das coníferas. Um guaxinim se refugia nas ilhas secas. Os jacarés escavam profundas lagoas em seu território e rugem em seu curioso cortejo de verão. Durante os meses secos do inverno, os jacarés dependem da concentração de peixes nestas lagoas. O mesmo acontecendo com as aves pernaltas, que estão presentes nas ilhas arbóreas todas as primaveras. Um socó aponta para o céu em uma manifestação de cortejo rítmico e elegante. O sucesso da reprodução das aves pernaltas nos pântanos depende da existência de água pura e peixes no momento adequado do ano. Se o nível da água não for adequado e as provisões se interromperem, seus filhotes morrerão de fome. Na costa do sul da Flórida, a água doce dos pântanos mistura-se com a água salgada do mar e o capim dá lugar aos mangues. Todo o sul da Flórida, incluindo o litoral e as ilhas, foi em outras épocas um dos patrimônios naturais mais ricos da América do Norte, que possuía uma grande variedade de habitats e espécies. Os colhereiros alimentam-se das incrustações que vivem nestas águas ricas em algas, utilizando o bico para filtrar formas de vida microscópicas. Os últimos manatis da Flórida passam o inverno aqui, com os casais mais idosos que chegam em massa a Miami. Como possuem sangue quente, os manatis sentem frio com muita facilidade e as águas mornas dos pântanos proporcionam-lhes refúgio durante as tempestades invernais de mar aberto. A mesma lagoa que protege os manatis atrai uma bandada de bicos de tesoura que chegam para alimentar-se com os abundantes peixes que vivem no mangue. Utilizam a parte inferior do bico para pegar peixes sobre a superfície da água. Ao longo do litoral da Flórida, encontram-se uma das áreas de pesca mais férteis dos Estados Unidos e um dos seus pescadores mais espetaculares é o pelicano cinzento.
A riqueza das águas costeiras da Flórida atrai um grande número de aves migratórias. Os pelicanos, os mangues que os mantêm e até mesmo as águias pescadoras dependem por completo da corrente de água doce dos pântanos. Agora que a corrente se alterou radicalmente, o sistema inteiro se encontra transtornado. E os pântanos não podem enfrentar a quantidade de mudanças feitas pelo homem. O homem impôs mudanças irreversíveis ao sistema natural para satisfazer suas próprias necessidades. A natureza do sul da Flórida já pagou um alto preço por esta alteração. Em um futuro incerto, é possível que o custo para o homem seja o meio ambiente variável que este criou para si mesmo. Todos os anos, 4 milhões de pessoas visitam o sul da Flórida em busca de seu clima e suas muitas atrações ao ar livre. Todos estes dependem dos pântanos para a mesma coisa, a água. Cada ano, gastam-se cerca de 14 bilhões de litros de água, 900 por cada homem, mulher e criança. À medida que a sede de água da Flórida aumenta a cada verão, a ameaça de seca dos pântanos é maior. O fornecimento de água depende das chuvas e as chuvas dependem da evaporação. A maior parte da evaporação é produzida nas terras pantanosas. As brisas marinhas trazem umidade extra do oceano para formar nuvens. Um bando de ibis brancos voa tranquilamente sobre os pântanos em busca de abrigo antes que a tempestade desabe. Em pouco tempo, a máquina de chuva dos pântanos estará carregada novamente. As chuvas torrenciais da tempestade de verão manterão a água doce fluindo lentamente pelo rio de Capins. A população da Flórida precisou de quase um século para compreender o funcionamento da máquina de chuva dos pântanos. Atualmente, compreende-se também os perigos de drenar estas águas e perder a fonte de evaporação. Uma campanha para salvar os pântanos já deu alguns resultados positivos. O governo federal é apenas um colaborador em um programa desenhado para proteger e restabelecer um sistema ecológico único. Antes do homem interferir no sistema natural, as chuvas do norte da Flórida eram levadas para o sul pelo sinuoso rio Kissimmee até o lago Okeechobee. O lago, cheio, transbordava todas as primaveras e cobria o estado com uma camada fina de água, o rio de Capim, levando vida a todos os lugares dos pântanos. Os pântanos inundados produziam um incremento de evaporação e regeneravam o sistema. Todos os anos, este mecanismo revivia e mantinha a vida sobre uma área de uns 33 mil quilômetros quadrados ao sul do lago Okeechobee. Esta natureza era o produto da máquina de chuva dos pântanos.
Hoje existem outras máquinas de trabalho. As máquinas de planagem e as dragas reconstruíram por completo os pântanos. Estes foram eliminados e drenados, e a rotina das águas foi alterada para sempre. Uma vasta rede de canais de 3.000 quilômetros drena a terra para a agricultura. Ao norte do lago Okeechobee, o canal Kissimmee corre através do curso do antigo Kissimmee. O canal mede a metade da largura do rio e drena 140.000 acres de terras pantanosas. Onde em outra época havia uma grande variedade de vida selvagem, existe agora gado que, deixando seus pastos, invadem o canal. Lentamente o canal está sendo abandonado e o rio volta ao seu curso original. Mas as águas, que demoram até 11 dias em chegar ao lago Okeechobee, no sul, ainda sobem em um só dia, levando contaminação ao lago, o coração líquido da Flórida. Este é o século do grande esforço para a conservação. Foram impostas novas restrições para reduzir a quantidade de contaminação que é introduzida no lago, mas esta ainda persiste. Mas o Okeechobee é afetado por algo mais que a contaminação. Todo o lago se encontra cercado por um grande dique. As águas que antigamente eram vertidas no pântano são agora contidas, dividido em dois o sistema natural. Há 200 construções feitas pelo homem que controlam o caudal de água e outros estão sendo construídos. As bombas levam a água para todo o sistema e as comportas retêm a água em grandes reservatórios. Só as bombas podem mover cerca de 100 bilhões de litros de água por dia. A tecnologia deixou pouco intacta o sistema natural. A cana-de-açúcar substituiu o lago de capim no sul do lago Okeechobee. 9 enormes estações de bombeamento drenaram 2.000 quilômetros quadrados de água. Um emaranhado de autoestradas corta os pântanos e serpenteia pela paisagem para alimentar as cidades. À medida que a população cresce, o rio de capim se transforma em um jardim de grama para milhares de habitantes. O impacto humano foi enorme. Quase a metade dos pântanos foi destruída. Em menos de um século, os pântanos se transformaram em um mosaico de granjas, cidades, bairros e bacias de armazenamento de água. Enterrados, pavimentados, afogados. Somente na parte mais ocidental resta um pouco da Flórida original, conservado dentro do Parque Nacional dos Pântanos. Para cerca de 1 milhão de pessoas ao ano, o parque oferece a possibilidade de descobrir as maravilhas dos pântanos. Esta é uma das atrações para turistas mais populares da Flórida, que reconcilia as pessoas com a natureza. Para a vida selvagem, este é um refúgio das máquinas de planagem e máquinas varredoras. Estas garças brancas que aninham dentro do Parque Nacional estão protegidas do desenvolvimento e das perturbações. Mas o Parque Nacional encontra-se no extremo inferior de um largo sistema e seu futuro depende do caudal de água que chega do norte. Se este caudal que vai para os campos de alimentação fosse interrompido ou se fosse contaminado, as crianças de Miami veriam os filhotes de garça morrerem de fome em seus ninhos em vez de brigarem pelo espaço com as garças.
Muitos visitantes não compreendem que se o fornecimento de água pura para o parque não for mantido, perderão um patrimônio nacional. Sua vida selvagem, a máquina de chuva dos pântanos e, por último, seu próprio fornecimento de água. Mike Finley, o supervisor do Parque Nacional dos Pântanos, compreende perfeitamente o grau de precariedade em que realmente se encontra o parque e como a existência do parque depende do fornecimento de água. A água é a alma dos pântanos. Nestes momentos, o parque compete para conseguir água. Competimos com a agricultura e com as megalópolis urbanas situadas ao leste. Atualmente, a Flórida cresce a um ritmo de 900 pessoas por dia. Novas escolas, novas casas, novas demandas de água. Mas estas demandas significam que a água, uma vez levada a uma diagonal de 25 quilômetros, é retida mediante uma série de comportas. Pode ser expelida em horas ou nunca ser distribuída. Para a vida selvagem, a decisão entre abrir ou fechar as comportas pode significar vida ou morte. A chave do segredo do Programa de Proteção da Vida Selvagem nos Pântanos é tratá-los como ecossistema, não necessariamente distribuídos a uma espécie, mas sim produzindo a diversidade que se encontra na natureza. E a chave para a administração da água, para a proteção da vida selvagem dos pântanos, passa pelo reconhecimento de que esta depende totalmente da qualidade, da quantidade, do sincronismo e da distribuição dessas águas. E se algum destes 4 aspectos ficar fora da proporção, a vida selvagem e o habitat inevitavelmente entrariam em degradação e decadência. Para os animais especializados, como estes cabeças secas, a decadência foi drástica. Alimentam-se por tato, mais que pela vista, e na realidade seus bicos têm que tropeçar com os pequenos peixes com os quais se alimentam. Se o nível da água for demasiadamente alto, os peixes se dispersam demais para que as cegonhas possam pegá-los. Se o nível for baixo demais, os peixes morrem. Uma cegonha pode sobreviver toda a sua vida em níveis de água irregulares, mas não se reproduzirá sob estas condições. O cabeça seca é uma espécie em decadência no Parque Nacional dos Pântanos. Está em espiral. Temos sérias dúvidas de que continue existindo neste parque. Com base nas práticas de administração de águas e na perda de habitats de alimentação adjacentes a este parque, achamos que existe uma diminuição no número de adultos reprodutores. Este verão perdemos quase todas as cegonhas porque já não seguem mais as rotinas tradicionais de reprodução. Os últimos 10 anos viram um grande esforço por todo o estado para preservar a estas aves contra um declive maior. Havia uma época na qual os pântanos acolhiam a 2 milhões de aves pernaltas. Agora, que restam menos de 10%, o futuro já não é garantido.
As águas lentas e pouco profundas que mantinham vivos os pântanos é agora canalizada ou bombeada debaixo da superfície para abastecer cidades como Miami. A água de Miami origina-se nas reservas naturais das rochas mais pobres das profundidades das zonas chamadas aquíferos. A água dos aquíferos é transportada lentamente a partir dos pântanos. É pura e requer um tratamento mínimo. As estações de bombeamento dos poços perfurados nos aquíferos eliminam a água mais rapidamente que o sistema natural. Esta redução do nível de água subterrânea permite que a água do mar seja filtrada nos aquíferos, contaminando o fornecimento. Quando a água abandona a atmosfera satisfazendo as necessidades agrícolas do sul da Flórida, deixa de ser parte da máquina de chuva. Uma vez fora dos pântanos, pouca água se evapora e deste modo cai menos chuva que mantenha a Flórida verde e Miami e seus arredores abastecidos de água doce. A maioria dos habitantes da Flórida não sabe de onde vem sua água, o que precisam fazer para preservá-la. O sul da Flórida, sem a evaporação dos pântanos e da chuva do norte, ficaria seco e desapareceria. Enquanto isto, a máquina de chuva está literalmente sendo jogada na sucata. As consequências são visíveis por todos os pântanos. Nos anos 60, este cenário de catástrofe veio a ser realidade pela primeira vez. O tempo seco, natural do inverno, prolongou-se com uma seca no verão. Muitos animais morreram. Para compensar a seca, mais água foi retirada do pântano e pouca água evaporou-se desta terra seca para cair em forma de chuva. Os incêndios espontâneos, acontecimentos naturais do inverno seco, queimaram incontrolavelmente os pântanos durante semanas. As inundações de verão teriam socorrido os peixes e jacarés ocultos em qualquer lagoa e teriam regenerado os capins dos pântanos. Mas esse ano já era tarde demais para salvá-los. Os incêndios acenderam a preocupação, mas pouca ação foi tomada. Só 20 anos depois, as pessoas passaram a compreender que a água deveria continuar fluindo a cada estação por esta pequena calha de 80 quilômetros de largura, se é que ia fluir. Tom Vicker encontrava-se durante este período crucial na administração regional de águas da Flórida. Por volta do começo dos 80, já se tinha feito pesquisas suficientes para identificar um grave problema com respeito ao modo como a água estava sendo introduzida no parque. Assim, sabíamos que algo teria que ser feito, e havia um grande interesse em saber exatamente o que era preciso fazer. No começo dos anos 80, a região pôs muitos recursos humanos e pesquisa científica e desenvolveu um modelo de computador. Em 1985, a situação era favorável para estabelecer um novo plano de controle das águas dos pântanos e colocamos em marcha o que se chamou de modelo de chuvas ou plano de chuvas. McVicker propõe recriar o ciclo natural utilizando os canais e comportas existentes para soltar água seguindo o modelo natural de precipitações. Mas primeiro, os engenheiros tinham que compreender como a natureza funcionava. O Centro Meteorológico de Miami proporcionava informação via satélite, enquanto que os dados locais eram reunidos a partir de centenas de pequenas estações meteorológicas distribuídas por todos os pântanos. Os engenheiros estudaram os dados das precipitações e os níveis de água cobrindo várias décadas. Esta informação foi a pedra angular deste plano. Hoje, a informação climática reunida no campo é emitida via conexão de micro-ondas ao escritório central da Administração Regional de Águas da Flórida do Sul, em West Palm Beach. Este é o berço do modelo de chuvas. Aqui, os computadores armazenam até 1/4 milhão de registros de informação climática todos os dias. O computador realiza um gráfico detalhado de como deveria haver fluído a água pelos pântanos, o qual pode ser utilizado para decidir quando e onde liberar a água ou, se necessário, retê-la.
A administração regional de águas pode também controlar como o clima se vê afetado pelas mudanças no fluxo da água. Os engenheiros seguem a formação de nuvens por satélite. Podem observar como a inundação equivocada de uma área em um momento do ano errado pode gerar suficiente chuva para afetar todo o sistema. Os engenheiros têm o poder de decidir como deve ser o clima e são capazes de fazer o que desejam. É uma responsabilidade enorme. Gary Gulfoff desenvolveu um sistema que espera que ajude os engenheiros a analisar a enorme quantidade de dados que entram diariamente. A região opera sobre 200 postos de controle de água que se acham distribuídos ao longo de 3.000 quilômetros de canais na região. Com o fim de operar eficientemente esses postos, foi necessário desenvolver e manter uma rede muito extensa de dados obtidos. Essa enorme quantidade de dados é tratada e, essencialmente, a informação sobrecarrega nosso controlador. Em resposta, a região desenvolveu uma aplicação de inteligência artificial chamada Oasis. A aplicação Oasis, Assistência Operacional e Sistemas de Simulação Inteligente, assessora sobre as decisões relativas ao fluxo das águas. Estas decisões são retransmitidas então por radiotelemetria às estações dos campos, onde as bombas abrem-se ou fecham-se automaticamente. Quando o computador diz que há chuvas no norte, abrem-se as comportas e as águas entram nos pântanos do sul. É o melhor modo que o homem tem para substituir o sistema natural, aquele que ele originariamente perturbou. Na primavera, os jacarés lutam pelo território nas lagoas que produziram com suas fortes caudas. Fechar suas mandíbulas é o prelúdio do começo da reprodução. Os jacarés utilizam o som para defender seus territórios e atrair uma companheira. As poderosas reverberações de seus pulmões fazem a água trepidar e podem ser ouvidas a vários quilômetros. Os bramidos proclamam o sucesso dos engenheiros. Se houver água suficiente nas lagoas, os jacarés podem acasalar-se. O jacaré é um adversário feroz e poderoso. Mas no cortejo é uma criatura carinhosa e afetuosa. Qualquer um deles pode iniciar o cortejo, mas a fêmea não sucumbirá a menos que o macho possa demonstrar que tem suficiente força para submergi-la e dominá-la. Se os jacarés conseguem reproduzir-se, é devido ao desenho de um oásis que os ajuda a que isto seja possível.
Também é o momento do ano em que as garças brancas reivindicam seus lugares de aninhamento. As colônias de garças atuais são meras sombras do passado. Mas se puderem encontrar suficiente comida para suas crias quando saírem do ovo, há esperança para o futuro. As aves, os níveis da água, os peixes e os jacarés sempre estiveram estreitamente interrelacionados. Mas antes de agora, os seres humanos não estiveram tão ligados ao sistema natural. Agora tem a chave do futuro dos pântanos. Um caracol-maçã escolheu esta noite para sair da água, subindo pelo fino talo de um capim. Depositará seus ovos sob a fria luz da lua, muito acima do nível da água controlado pelo computador. Tanto ela como o computador calcularam este ponto como o ponto alto da água. O guaxinim busca peixes e caranguejos, removendo a lama em busca de qualquer movimento. Caça por tato em águas não suficientemente claras para poder ver através delas. Encontrou um bagre, mas é difícil pegá-lo. Para o caracol-maçã, este é o único momento de sua vida em que ousará aventurar-se fora da água. Durante 5 horas permanecerá presa no alto e fora do seu mundo, empurrando seus ovos cor de pérola por uma autopista mucosa.
cola-os ao lado do cacho recente de ovos. É seu ato mais vulnerável, tanto para ela como para os ovos. Conseguiram fazer isso durante milhões de anos, mas nunca antes um computador tinha formado parte de seu destino. Mas o computador só pode controlar os níveis de água. Não há dados suficientes no mundo para controlar a nova ameaça dos pântanos, os tóxicos que são vertidos no sistema. Pode-se controlar todas as estações do ano, mas os agricultores são mais difíceis de manipular. Os agricultores chegaram pela primeira vez na Flórida há um século aproximadamente e suas ideias dominaram sobre a administração dos pântanos. Um dos primeiros governadores da Flórida, Napoleão Bonaparte Broward, sonhava em transformar o que parecia uma terra baldia pantanosa em um paraíso agrícola. Propôs drenar o sistema inteiro, criando o que ele chamou o Império dos Pântanos. Durante as seguintes décadas, gastou-se milhões de dólares construindo canais de drenagem e diques, esvaziando os pântanos para utilizá-los como campos de agricultura e ranchos. Venderam-se terrenos e promessas vazias aos milhares. Os especuladores de todo o país vieram correndo para Miami, uma cidade construída sobre fortunas feitas na agricultura. Logo descobriram que a cana-de-açúcar, ao contrário dos capins dos pântanos, não podia viver de pedra calcária e água drenada. Mas os fertilizantes possibilitaram que a cana-de-açúcar crescesse bem. Os agricultores se enriqueceram mais e reclamaram mais terreno dos pântanos. As indústrias agrícolas dominavam a paisagem e processavam sua própria colheita de cana. Hoje, tudo continua da mesma forma. A Flórida encontra-se entre os 4 maiores produtores de açúcar do mundo. A agricultura da Flórida precisa de terras secas e, portanto, contém-se a água. Mas precisa de água em enormes quantidades para irrigar os cultivos e a Flórida bombeia o dobro de água que todos os demais estados ao leste do Mississippi juntos. Só na comarca de Palm Beach, gasta-se mais água para irrigação que em todas as casas do estado inteiro. 9 bilhões de litros por dia. É possível que estas estações de bombeamento e estes canais contribuam a manter a vida selvagem, mas a agricultura cobra um preço que anula muitos dos benefícios obtidos. A água é bombeada sobre 700 mil acres de cultivo que em outra época se encontravam sob a água. Os campos são continuamente drenados pelos canais. Todos os anos, vertem-se milhares de toneladas de fertilizantes sobre a terra. As águas que lavam a terra contêm altas concentrações de nitratos e fosfatos e é transportada até os limites dos pântanos. Agora, quando são conectadas as bombas para imitar as estações naturais e a máquina de chuvas é ativada, o que flui é tóxico. Dado que a ecologia inteira dos pântanos está orientada para conseguir uma água puríssima, é possível que as novas doses de nitratos destruam o rio de capim. O computador que administra as águas não pode detectar sua qualidade. Nem pode conter a poluição sem drenar e secar os pântanos. Uma pradaria rica de capins está sendo substituída por um pântano estéril. Se não estudamos o tema da qualidade da água, e me refiro aos nutrientes, aos fosfatos, aos nitratos que estão se expandindo em direção ao sul, para o Parque Nacional dos Pântanos, e em alguns casos entrando pelo parque, violando nossas normas sobre qualidade da água,
Com o tempo, poderíamos ver o que é um ecossistema maravilhosamente complexo e diversificado, desenvolvido sobre um monocultivo de capim dos pântanos, com pouca ou nenhuma diversidade biológica. Se esses nutrientes não são reduzidos ou a sua aplicação interrompida, poderíamos nos encontrar com o colapso total do ecossistema. Uma frente de contaminação crescente avança em direção ao sul. É uma morte progressiva que matará primeiro as flores e as pequenas plantas. E, em consequência, as criaturas que vêm a seguir na cadeia alimentícia também morrerão. Três semanas depois de haverem sido depositados, os ovos do caracol-maçã começam a eclodir. Sobreviveram à ameaça das variações dos níveis da água que poderiam tê-los afogado. Foram utilizados milhões de dólares em engenharia civil e alta tecnologia para garantir que, ao eclodir, tenham água por baixo. Mas se a água está contaminada pelos tóxicos agrícolas, tudo foi em vão. Sem água limpa, não só morrerão os caracóis, mas não haverá mais esperança para o futuro dos pântanos. Talvez uma ave possa encontrar uma nova moradia, mas os caracóis não podem voar. Estão presos em um sistema que o homem tomou posse. Se agora perde o controle, não sobreviverão. Os peixes que esta garça precisa para alimentar-se ficarão cada vez mais difíceis de encontrar até que desapareçam. As garças que aninham buscarão alimento para suas crias, mas seus filhotes esperarão em vão. Se os pântanos forem destruídos e forem secados para a obtenção de terras, o ciclo da evaporação e das chuvas será destruído. Sem o fornecimento de água, Miami se transformará em uma cidade fantasma cercada de deserto.
Em 27 de dezembro de 1988, o escritório do Procurador-Geral, junto com os Ministérios de Justiça e Interior, deram entrada a um processo contra o estado da Flórida. A demanda judicial afirma que os organismos da Flórida, incluindo a Administração Regional de Águas da Flórida, não cumpriram suas obrigações de proteger a qualidade da água dos pântanos. A acusação pede que um perito federal fiscalize a administração de águas até que os pântanos estejam livres de toda contaminação.